Caldeiras, vasos de pressão e tubulações industriais, a Nova Aliança Inspeções oferece serviço especializado, de acordo com normas do Ministério do Trabalho, e atendemos em todo o país. Fone 439-9916-9112 ou 43-3424-7884. Acesse novaaliançainspeções.com.br. Sorella Calçados, há 40 anos calçando a família. Sapatos, tênis, botas, bolsas, malas e muito mais. Masculino, feminino e infantil, na Sorella Calçados. Sempre com lançamentos e promoções. Confira! Na rua Doutor Armando Barbedo, 480, na Zona Sul, bairro Tristeza, em Porto Alegre. 51-3268-8767. Nos siga nas redes sociais. Sorella Calçados, uma empresa a serviço Com operação do reino. em todo o Brasil e nos principais países do mundo, a Auscorp realiza serviços para exportação e importação, logística internacional, despacho aduaneiro, desenvolvimento de produtos e matérias-primas no exterior. Acesse o nosso site ou ligue 51 30 35 7435. O Moinho e Comércio de Farelo Verpe fornece ingredientes de qualidade para a sua ração com derivados do arroz, ainda com ingredientes necessários para o desenvolvimento do seu animal. Fone 55 999 78 2648. Moinho e Comércio de Farelo Verpe. Ração com matéria-prima de qualidade. Chamado lugar de oração, Ele quer te mostrar que a igreja é a minha casa, a tua casa. 9h02, o programa Vento Sul já está ao vivo com mais uma edição especial nesta belíssima manhã aí de segunda-feira. Segunda-feira, dia de quadro Tema Central, com a participação do ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves. Trazendo um aprofundamento sobre o tema que foi falado aí no micro-regional de Florianópolis, que falou bastante sobre a questão de dois extremos, né? Exaltação, autoexaltação e também humilhação. E elas, ambas as duas, Deus permite e promove provações para ver a nossa reação, né? Então vamos aí ficar atento nesse dia de hoje. Participação do ministro da Palavra falando sobre esse assunto. E comigo aqui, Neuza Kiffer. Bom dia, Neuza, tudo bem? Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes que já estão aí na companhia da gente. Um bom dia a todos, né? Vamos ficar atentos aí, porque Deus vai nos revelar, vai nos falar bastante nesse dia. Verdade. Aí também a Júlia com a gente. Júlia, bom dia, tudo bem? Bom dia a todos que estão nos escutando e nos vendo, que Deus venha nos abençoar novamente nesse dia de hoje. E lembrando, você que já está aí com a gente pelo Facebook do programa Vento Sul, que legal é sua companhia, viu? Um bom dia para você, fique muito bem à vontade, se sinta em casa, você já é da nossa audiência doméstica. Você que tem acompanhado aí as rádios da Rádio TV Menorá, pode deixar postado aí no programa Facebook do programa Vento Sul o seu comentário a respeito do assunto. E se você tem alguma dúvida, se ficou alguma coisa aí descortinado para você, você pode enviar sua pergunta aí pelo nosso WhatsApp, que está na telinha aí no rodapé, ó, 019 98353 7522. Você que está acompanhando pelo aplicativo Pão de Judá, o melhor aplicativo que ajuda vem lá do alto, né? Lembra aí que numa programação passada aí o ministro falou bastante, né? Que não é um aplicativo de autoajuda, porque nós não conseguimos nos ajudar. Mas uma coisa você consegue fazer sim, fazer o download do aplicativo Pão de Judá. Já está te ajudando, né, gente? E realmente a ajuda vem lá do céu, né? Lá do terceiro trono, lá no terceiro céu, do trono de Deus, trazendo para você um fluir de águas vivas que limpa, que protege, que liberta o nosso coração.
Bom dia para você que está na 102,7 FM Rádio Interativa Pinhal. Grande abraço lá para Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Inconfidente, Ouro Fino, Minas Gerais ali. Muitas pessoas ali acompanham a programação, Espírito Santo Pinhal e região ali estão nesse momento, segunda a sexta-feira, a partir das 9 horas aí na nossa companhia. A gente fica muito feliz, essa região muito hospitaleira, viu? Lembra muito aqui a nossa cidade natal, aqui Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, cidade de Gaúcho, né? Gaúcho realmente é muito hospitaleiro, uma excelente gastronomia. E Espírito Santo Pinhal e região não fica para trás também, né? Muito obrigado pela sua companhia, grande abraço para o prefeito aí, Sérgio Bianchini, muito obrigado aí pela sua companhia, você que está aí sempre com a gente participando. Lembrando, você pode aí enviar sua pergunta e participar, ser um ouvinte ativo no programa. 019 98353 7522. E todos venham. E conosco aqui na produção Matheus. Bom dia, Matheus, tudo bem? Tudo bem, bom dia, Marcos, bom dia também a Neuza, a Júlia, que Deus abençoe a todos os ouvintes, simpatizantes das rádios, né, dos meios de comunicação que a gente sempre tem, e o pessoal aqui também do Facebook, né, a Marlia Scherer tá dando aqui um bom dia, a Dumara Tumioto também, a Marlene da Costa com a gente, a Elisângela Fortes, tá aqui marcando um povarel aqui para entrar aqui junto com a gente na live também. Com a gente aqui a Josi e o Márcio, ligados aqui na mesa do Senhor, a Cecília Dalmas, né, obrigado pelo teu comentário, também a Eduardo Oliveira, a Márcia Eduardo Faller, dando aqui um bom dia, a Renata Ramos, também participando com a gente, a Bárbara, né, Gomes Machado aqui está participando, feliz semana, irmãos, e também o Senhor é conosco, ela está comentando, a Silvana Ferreira também participando, e muito mais comentários aqui, mas por enquanto nós ficamos nessa participação aqui do Facebook, não deixa, né, de curtir, comentar e compartilhar. É isso aí, que legal. Muitas pessoas realmente aqui eu tô olhando no Facebook, né? E temos aqui alguns compartilhadores, ó. Vamos seguir esse exemplo, gente. É um momento aí em que nós temos essa participação aí do ministro da palavra, o irmão Sérgio Roberto Alves, nosso apóstolo, líder espiritual, que já há mais de 3 décadas aí tem recebido algo muito especial da parte de Deus, que é a mensagem do reino, a palavra da cruz, o ministério da palavra atuante. E você que tem acompanhado, que está se chegando aqui agora e já tem experimentado assim esse teor, essa subsistência da palavra, você precisa estar praticando o ID, né? E é uma maneira assim muito simples e eficaz nesses momentos de pandemia, nós aproveitar e pegar esse link que você recebeu aí. Eu mandei link aí para todos os meus grupos aqui. Eu tenho um grupo de São João, eu tenho um grupo aí de Espírito Santo do Pinhal, eu tenho um grupo de Ouro Fino, eu tenho aqui o grupo do programa Vento Sul de transmissão. Já bombardeei aí, eu fiz a minha parte, viu? Com certeza Deus está olhando aí para esse tipo de atitude e está ficando muito feliz, porque a gente está fazendo aquilo que Deus está nos orientando através do Ministério da Palavra, que é praticar o ICCC, né? Vamos se inscrever, vamos curtir, vamos comentar, vamos compartilhar. É uma maneira de você estar inculcando aí, né, na mente das pessoas algo que realmente vai ser produtivo para a transformação e restauração dessas almas, né? E com certeza, gente, hoje está tão fácil de nós praticar o ICCC, né? Está tão fácil de nós fazer o ID, de levar a palavra do Senhor, de evangelizar e, por que não, de estar apacentando através destas mídias, né? De segunda a sexta-feira aí, várias programações, desde cedinho, às 7 horas da manhã, e vai à entrada da noite aí, programas da Rádio e TV Minorai, programas ao vivo aí, e também as inserções ao vivo do Ministério da Palavra, levando vida para você. E não é diferente nesse horário, das 9 às 10, aí você pode nos ajudar. Vamos ser um compartilhador. Receba esse selinho aqui, né? Eu tô olhando aqui a Renata Ramos aí, meus parabéns, viu, Renata? Muito obrigado pela sua participação. Elisângela Fortes aqui, ó, muitas pessoas aqui recebendo o selinho de compartilhador, hein? Olha só que interessante, Deus se alegra muito aí dessa iniciativa e vamos junto aí fomentar e vamos aumentar essa audiência aí para desfrutar daquilo que nós vamos falar já já com a participação do ministro da Palavra. São 9 horas e 8 minutos, programa Vento Sul, intervalo comercial e na sequência muita música, palavra de Deus, mensagem de identificação para que nós venhamos estreitar essa relação entre nós e Deus. Não saia daí. A palavra de Deus te ensina como deve orar, pedindo que se faça em ti o que Deus quer. Criador
concedeu dons aos homens. Você conhece os 3 tipos de dons e a sua diversidade de operações? Sua felicidade e prosperidade dependem da operação dos seus dons. As mensagens do CD Dons o ajudarão a descobrir e desenvolver seus dons, capacitando-o a obter o pleno sucesso espiritual e natural. Adquira agora o seu CD em editoraventosul.com.br. Em Isaías 53:4 está escrito: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Jesus já liberou a cura divina para toda e qualquer doença que o homem possa ter. As mensagens deste CD produzirão em você a fé para receber a cura. Porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Entre em nossa loja www.editoraventosul.com.br. Adquira o seu CD Cura Divina. Milagres são reais. Durante a vida, o homem enfrenta vários momentos de tensão que danificam a sua alma, deixando as emoções feridas e a mente perturbada. O Criador tem um bálsamo para curar essas feridas da alma humana. As mensagens, orações e músicas do CD Cura de Memórias falarão diretamente ao seu coração, trazendo a paz e o descanso que você tanto procura. Adquira agora o seu CD. Acesse editoraventosul.com.br. CD Cura de Memórias. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. A Coletânea Apostólica reúne as mensagens liberadas pelo Ministério da Palavra a cada mês. São mensagens, orações e louvores para a sua edificação espiritual. Acesse a nossa loja, editoraventosul.com.br. Adquira agora a sua Coletânea Apostólica. As músicas da coleção Cânticos de Judá são mensagens da Palavra de Deus, que exortam, edificam e consolam. Os volumes ímpares são cantados e os pares são instrumentais. São 7 volumes com muito louvor e adoração para você sentir a unção do Senhor. Pela nossa loja, editoraventosul.com.br. Batismo. Certa vez, Jesus disse: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. As mensagens do CD Batismo o ajudarão a desvendar o mistério da recriação espiritual. Uma única e simples decisão mudará sua vida completamente, por toda a eternidade. Adquira agora o seu CD em editoraventosul.com.br. Muitos sabem que o fim está próximo, porém poucos sabem que estamos na iminência do governo milenar de Cristo. A Bíblia afirma que Jesus em breve voltará para reinar sobre a terra. As mensagens, orações e músicas do CD A Segunda Vinda de Cristo esclarecem, com base nas Escrituras Sagradas, os acontecimentos dos últimos dias da Era da Graça e do grande dia do Senhor. Prepare-se! Acesse agora www.editoraventosul.com.br. Você já conhece o livro Senhor Serve e Conservo? Nos dias de hoje vivemos perturbados, inquietos pela falta de Cristo em nosso interior. Somos servos de condutas e sentimentos malignos, como amargura, ódio e revolta. Tudo isso por apenas um motivo: não praticamos o perdão. Através do livro Senhor Serve e Conservo, somos levados pelo caminho da purificação do coração. Aprenda a livrar-se do lixo emocional através do exercício do perdão. Adquira já o seu livro pelo site editoraventosul.com.br. Você já conhece o livro Um Ramo Digno da Seiva? Certa vez Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não der fruto, Ele o corta. E todo o que dá fruto,
limpa, para que produza mais fruto ainda. Sob a luz de que o homem é um ramo da videira, o livro Um Ramo Digno da Seiva descortina verdades espirituais capazes de revolucionar o indivíduo e a sociedade. Adquira já o seu pelo site editoraventosul.com.br. Jesus Cristo, quando trilhou a terra, sul.com.br. Madrugada procurava um motivo pra ser feliz. Nada encontrei, senão confusão. Minhas manhãs eram cinzentas. O vazio engolia minha alma. Jesus Cristo te dá. 9 horas e 16 minutos e o programa Ventosul já está aqui ao vivo com a participação do ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves, que toda segunda-feira entra nessa inserção ao vivo no programa, trazendo um aprofundamento, né, a respeito de assuntos que são abordados aí durante a semana, dica da semana, também culto mundial e também agora com retorno aí, com grande sucesso, os nossos micros regionais no formato virtual, que tem sido uma novidade, mas que o Espírito Santo tem estado muito presente, a unção tem estado cada vez mais atuante nas nossas vidas, trazendo oportunidade de reflexão nesses momentos dessa dispensação final, que é a Era da Graça, né? Já quero desejar um bom dia para o ministro. Bom dia, ministro. Bom dia, família Melo aí, bom dia a todos aí do estúdio, Mateus, e aos nossos ouvintes, que Deus nos abençoe nesse dia de hoje aí. Que legal, ministro. Eu quero agradecer a participação do ministro e já como introdução, eu queria que o ministro falasse um pouquinho sobre essas novidades aí agora que o Micros Regionais nesse formato não presencial, mas num formato virtual, não deixando de atender a demanda, né, trazendo alimento para todo o povo de toda a região e até fora das regiões ali que consegue acessar de forma virtual, mas queria que o ministro trouxesse uma introdução à importância de, mesmo sendo virtual, a gente ser ativo, né? Cada região participando aí com seus louvores, com seus testemunhos, com o seu regar. Fica à vontade, ministro. Para nós ainda é uma novidade, mas eu creio que o importante o Senhor deu início aí, e daqui para frente, né? Deus não deixou de edificar as almas, de a gente ouvir os irmãos, de ter comunhão com os irmãos. Tá tudo perfeito e até multiplicado, né? E agora o que nós sempre entendemos que quando Deus começa a trabalhar de uma forma, Ele vai aperfeiçoar aquilo que está sendo feito, né? Então, estejamos abertos e orando aí para Deus sempre trazer aquelas novidades as quais nós não conhecemos, para implantar, para gerar um melhoramento e uma eficácia cada vez maior nesses encontros. Porque esses encontros nesse formato não vão parar mais, né? Já estava ocorrendo, mas hoje é possível a gente fazer isso de uma forma tão fácil, né? Porque a gente não tinha assim aquele descortinamento dentro de cada um de nós, assim, e também não sentimos uma necessidade, mas hoje a gente vê que a gente perdeu tempo no passado. Sim. A gente não ultimou as coisas e não aproveitou a tecnologia que a gente tinha para edificar o reino. E ainda não estamos aproveitando como Deus quer. Olha só. Ainda tem coisas que Deus vai fazer
E esses treinamentos iniciais aí, virtuais, assim, vai despertando o povo a fazer essa obra do Senhor de por atacado, né? Porque essa é uma obra por atacado. Hoje você tem um grupo familiar e você tem ovelhas em qualquer país, em qualquer lugar do mundo, qualquer estado, qualquer cidade, você pode fazer ela participar toda semana contigo. Que benção. E o teu grupo é presencial. Veja bem. Então, tudo que tu vai gerando de filhos, tudo que tu vai ganhando de filhos para Deus, ele pode já ser acoplado no teu grupo familiar, que é a igreja na casa, a tua igreja. A igreja que tu dirige para Deus vai aumentando, ela vai engrossando, ela vai multiplicando o povo ali, né? Verdade. Porque perfeitamente tu pode até ter encontros virtuais fora da reunião da igreja, como o estudo bíblico virtual, por exemplo, ver a necessidade do povo daquele rebanho que tu dirige, se é cura interior, se é padrão divino, se é memória, se é, sei lá, se é autoridade, se é submissão, você vai lá e leva as mensagens lá diretamente, seleciona a mensagem por a TV por assinatura, libera e depois faz um compartilhar com o povo, com as plataformas que tem hoje aí, como é importante a gente ascender para se multiplicar desta forma, né? Tanto o gerar quanto o cuidar. Verdade, até quero aqui fazer uma menção que eu fiquei muito feliz essa semana retrasada aqui, ministro. Uma pessoa, né, uma irmã em Cristo, né, uma ovelha aí do rebanho, ela sentiu assim que um dos irmãos estava enfraquecendo na fé, né? E ela de pronto assim, ela entrou em contato comigo e perguntou se ela podia fazer um estudo virtual assim para dar uma fomentada, né? E eu de pronto assim, mas assim todos na casa do Senhor tivessem essa iniciativa, né, de poder ajudar os pequeninos a se fortalecer. E eu vi aquilo ali assim, o amor de Deus e a visão de Deus conseguindo capturar a mente das pessoas num momento muito delicado que é essa pandemia, onde muitas pessoas se afastaram, né? Mas por contrapartida muitas pessoas se alertaram e se acordaram, né, para aproveitar essa tecnologia, como o ministro falou, ministro. E daqui para frente vão se acordar cada vez mais, porque essa prática sequencial desse formato vai mostrar para aqueles interessados que querem realmente servir o Senhor, ampliar esse serviço tremendamente. Que legal. Que então, a pessoa sabe que minha reunião do grupo reunião do grupo familiar é tal dia, ele já sai convidando as pessoas naquele dia a estarem entrando naquela plataforma ali, né? Seja lá o Airby, ou o Zoom, ou o Skype, como cada um pode ter, conforme o número de pessoas, né? Porque hoje, com poucos recursos, tu consegue ter aí a entrada de 20 pessoas, 30 pessoas. Verdade. Né? Verdade. Neuzinha? Ministro, voltando aqui para o micro-regional de sábado, na região 4, né? Foi falada uma frase e foi feita uma pergunta. O Senhor vai exaltar seus filhos. Como se dará isso? Vai ser algo natural, algo somente na esfera espiritual, ministro? As duas coisas. Né? Aqueles que já estão preparados para receber o natural, esses vão receber já de imediato, daqui a pouco mais, né? Amém. Porque chegou a hora de Deus honrar os seus filhos, como fez na saída do Egito, né? Vai se repetir, aquele povo vai sair de lá, né? Porque nós já saímos do Egito. Né? Só que falta a bênção natural e espiritual para nós. Tu vê que tinha tanto ouro no deserto que deu para fazer um bezerro. Pois né? Só Jesus. Para você ver como aquele povo era rico, né? Então hoje Deus está segurando muitas coisas para liberar sobre seus filhos, porque Deus quer que eles recebam, mas não se desviem dos caminhos do Senhor. Então Deus tem que fazer um crescimento de vida, gerar uma maturidade, para que as bênçãos materiais não sejam senhor de suas vidas, né?
a gente venha ter comunhão com Deus, assim como o Davi tinha esse livre acesso com o Senhor. Humildade. Esse é o fator número 1 para você acessar os aposentos de Deus e Ele permanecer em ti e você nele. A humildade é o fator principal, né? Revelação de que você depende dele, que não é nada e que ele é tudo, e que conta tudo que é bom, é ruim, que tu pensa de ruim, de vergonhoso. Humildade é exposição diante da tua autoridade. Tu tem que se despojar de todos os véus e cuidados pessoais, essas coisas. Você tem que ser aberto, você tem que ser sincero com Deus, entende? Você precisa de humildade, porque a humildade é porque que ela surge na nossa vida? Porque a gente enxerga a nossa própria condição horrível, né? Se a gente enxerga a nossa própria condição, não tem por que esconder mais isso de Deus, porque Deus está vendo melhor do que eu e antes de eu saber. Como é que eu vou esconder as coisas que eu penso que é ruim de Deus? Como é que eu vou esconder os planos ruins que eu tenho de Deus? Ele sabe tudo. Então seria uma ignorância e uma resistência ao Espírito se eu tivesse tal postura diante de Deus. Porque eu jamais vou conseguir resolver os problemas da minha vida sem eu ser humilde, entende? Eu tenho que admitir minhas fraquezas, meus erros. Quem eu sou, eu não sou melhor que aquilo, não adianta eu querer ser. Não é porque eu quero ser melhor que você, eu tenho que pedir para Deus me melhorar, enchendo a minha alma da sua natureza. E veja, isso aí não está dentro da minha força, nunca está dentro da minha força, é só na de Deus. Sim. Tá certo. O ministro ontem, no culto mundial, comentou sobre a experiência de Abraão, né? Que Deus levou ele para uma prova bastante difícil, a questão de entregar o seu próprio filho a quem ele amava tanto. E na ministração de ontem, o ministro falou que quando Abraão ouviu a voz de Deus, né, por 2 momentos, quando saiu da terra do Ur dos Caldeus e também na prova ali do filho, ele falou uma frase: eis-me aqui. E a pergunta é, o que significa esse eis-me aqui, né? E a pergunta que dá uma sequência a essa é: qual o propósito da provação na nossa vida? Por que Deus permite as provações? Existe algum propósito específico, ministro? Porque a gente pode observar que a maioria dos personagens da Bíblia que foram provados, podemos contar nos dedos aqueles que conseguiram vencer a prova. A maioria caiu mesmo, né? A maioria, hoje, a maioria cai nas provas, né? Não é aprovado. Porque, veja bem, assim, ó, aquele filho era o que ele mais queria. E o amor e o afeto, o apego que ele tinha para aquele filho, chegou num ponto tal que Deus diz assim: agora eu preciso que ele saiba se ele ama mais a mim do que esse filho. Porque se eu amo o presente que Deus me deu e não amo o dono, o quem me deu o presente, então eu tô ralado na vida. Entende? Sim. Então eu tô frito em pouca banha, como diz o gaúcho aqui, né? E Deus queria mostrar para Abraão que ele tinha que estancar aquele problema, que aquilo estava crescendo. E aquilo ali ia tirar Abraão da presença do Senhor. E Abraão não poderia crescer e amadurecer se não tivesse aquela prova. Olha só. No meu entendimento foi muito claro isso. Sim. E tem muito mais coisas que a gente não precisa falar aqui, mas agora não é o caso. Mas foi aquele crescente apego e afeto por aquele filho, aquela dependência daquele filho, porque aquilo era uma provisão de afeto para ele. Sim. Só que ele estava esquecendo que quem deu aquilo para fazer ele se sentir bem foi o próprio Deus. Então como é que eu vou deixar o autor e o doador de fora e ficar só com o presente do doador? Entende? Sim.
E isso é feito pelo povo de Deus na igreja. Se Deus dá alguma coisa para uma pessoa aqui na igreja, ele se apega no presente e esquece de Deus. Então, como é que Deus vai dar presente para um povo que se apega ao presente? Sim. Ele não está vinculado afetivamente ao Senhor, não depende do Senhor ainda, não ama o Senhor ainda, mas ama o que o Senhor dá para ele. Então, é dura a situação de ver Deus sendo rejeitado todos os dias. Houve um profeta no passado que resolveu ensinar Israel e todas as pessoas de Deus e teve que fazer o profeta passar por uma experiência de rejeição e de vergonha. Como Deus passa todos os dias por causa de nós. Verdade. Que ele mandou casar com uma prostituta. Agora tu vai sentir a dor da traição, tu vai sentir que ela vai dizer que vai no mercado e vai se deitar com outro. Né? E aí, eu quero ver como é que tu vai te sentir. É horrível isso. É uma loucura, né? Verdade. E ele, mas tu não é um homem de Deus, como é que tu casou com uma prostituta? E agora, para explicar isso para a comunidade? É mais fácil o sol não aparecer na manhã seguinte do que acontecer, né? Só Jesus, né? Não é fácil, Deusinho. Ministro, outra frase aqui, né? Que o sofrimento me coloca na intimidade com Cristo. Isso... É verdade. Queria que o ministro, assim, trouxesse um aprofundamento dessa frase aqui. É a verdade, né? Veja bem, quem é que me faz eu resistir a Deus? É aquele que... As preferências, o meu ego, é meu egoísmo. Eu quero as coisas... Eu me coloquei no lugar de Deus para prover a minha vida, entende? Então, como eliminar esse sistema governante maligno dentro de mim? Só se Deus faz esse sistema sofrer. E a pessoa negando e restringindo essa natureza. Então, aí vem as tribulações que Deus permite. Essas tribulações não é Deus que vai fazer diretamente, ele usa o próprio Satanás para fazer, né? Que é o império. Então, Deus diz que se eu quero alimentar os ídolos, ele me entrega a sorte dos ídolos, não é assim? Sim. Então, o Senhor nos entregou as tribulações. É o seguinte, eu errei em tal maneira há 10 anos atrás e ainda não veio nenhum tratamento. Aí passou 12 anos também. Não... Aí no 13º ano vem o tratamento daquilo que eu errei. Porque eu errei feito de retornar sobre mim os meus erros. Eu semeei, eu vou colher. Sim. É? Então, na verdade, foi o meu erro que provocou Satanás me fazer eu sofrer. Certo. Então, Deus usa o meu erro para atacar Satanás. Né? E negá-lo, restringi-lo, até terminar a força dele, porque Satanás só se fortalece quando tu cede para ele. Aí ele se fortalece dentro de ti. Certo. Agora, se tu nega e restringe ele, ele vai morrendo. Sua força vai terminando dentro de ti. Amém. Então, isso é sofrimento, é aflição, né? Então, Deus deixa você passar por isso, mas Deus administra esse processo na tua vida. Ele não deixa o inimigo fazer o que ele quer. Ele vai fazer só o que Deus libera. Amém. E o que Deus libera é a colheita. Certo. A colheita com limites ainda. Porque eu colhi muitas coisas, estou colhendo ainda, mas eu vejo os anjos me ajudando. Eu vejo. Agora, a pior coisa que tem é quando tem uma colheita e tu está sozinho colhendo. Deus não está te ajudando. Né? E há casos que eu já experienciei isso na minha vida, bem no início. Né? Graças a Deus que hoje os anjos me ajudam. Né? Amém, Jesus. Amém. Em
cima dessa colocação que o ministro está falando aí, então eu posso entender que seria um pré-requisito, então eu tenho intimidade com Deus, a experiência do sofrimento. Davi já dizia, foi-me bom ter passado pelo sofrimento, né, para que conhecesse Deus. E até no micro-regional o ministro comentou que Davi teve experiência de sofrimento desde o nascimento, né, quando era pequeno, quando era criança, quando era jovem, enfim. Então seria um pré-requisito o sofrimento, até para eu entender, para eu parar de murmurar, né? Daqui a um pouco eu estou murmurando e é algo benéfico para minha vida com Deus, né, ministro? Não é a palavra adequada, pré-requisito, mas consequências das minhas escolhas e decisões e caminhos. Porque eu deixei o inimigo me usar mesmo conhecendo a verdade. Sim. E isso acarreta muito peso de julgamento sobre a minha vida. O que é julgamento? Deus deixa Satanás se restringir e acabar com ele mesmo dentro de você. Entendi. Entendeu? Entendi, deu para entender. Por isso que o Senhor chama Satanás de seu servo ainda. Sim. Puxa, tá certo. Júlia? Nabucodonosor não foi servo de Deus? E ele não destruiu Israel? Amém. Irmão, falando sobre uma frase que foi dada no micro-regional. Tem muitos que estão aqui no reino e estão atribuindo a Deus um posicionamento injusto por causa das experiências doloridas que tiveram. Essa atitude, irmão, que muitas pessoas no reino têm e que também às vezes sofreram, não estando no reino ainda, ou também estando, né, sofreram essas coisas ruins, elas seriam um subterfúgio para a culpa? Elas procurarem culpar outras pessoas para se sentir melhor? Seria isso? São tentativas carnais de aliviar o sofrimento, de justificar os seus erros e não se expor e dizer eu sou uma coisa horrível. No momento que eu me convenço de que eu estou totalmente fora do ar, eu vou procurar uma solução. Agora, se eu não admito que sou uma pessoa deplorável, como é que eu vou querer melhorar? Eu nem vou tomar atitude para melhorar. Então, eu não sei. Olha, é fácil da gente entender essas coisas. Olha o que tu pensa, o que tu planeja os dias. O que passa na tua cabeça? Vê se é de Deus aquilo. 80%, 85%, 90% não é de Deus. Mas vem ideias terríveis na tua cabeça. Então, quando eu estou falando isso, eu estou falando para quem sabe das coisas. E experiencia essas coisas que eu estou falando. As ideias que vêm, os desejos que vêm, a vontade que vem, são malignas. Mas tu vai ter a oportunidade de só executar aquelas que são de Deus que veio na tua cabeça. É uma questão de decisão. E uma questão de rejeição das outras. Sim. Entende? Verdade. Ministro, eu recebi uma pergunta aqui que uma pessoa está assistindo o programa e o ministro falou sobre grupos virtuais, né? E ela pergunta se já tem grupo virtual assim dirigido para a Alemanha, para aquela região. O ministro tem algum conhecimento? Estou orando. Estava para começar mas aí não sei, perdemos o contato e esfria, daqui a pouco esquenta. Eu estou tentando. Tá certo. Talvez essa... Mas se houver pessoas que estão lá, que querem receber, me avisem aqui. Amém? Pois é, talvez essa irmã perguntou porque justamente talvez tenha alguém lá naquela região, né? Então, ela está... Nós temos uma missionária lá na Alemanha, lá, que se desviou, depois voltou, depois saiu de novo, depois está voltando de novo. E agora, não sei, eu tenho mandado assim algumas coisas e não recebo o retorno. Tá certo. Neuzinha? Amém. Ministro, por que ser exaltado por Deus é um risco para mim? Olha, ser exaltado por Deus é a melhor coisa que tem. Em Tiago 4,10, sim, diz que quando eu me sujeito a Deus, Ele me exalta. Sim. Ele me exalta. Não é eu me auto-exalto. Ele me exalta. E Ele me exaltar é me colocar na plena submissão e dependência do Cristo. E isso é exaltar. Amém.
Então, agora, depois que isso acontece, uma série de atitudes das trevas vão aparecer na minha cabeça. Planos das trevas, ideias das trevas, porque eu fui exaltado por Deus. E aí eu vou ser tentado de novo em alguma coisa que ainda não está perfeita, né? Porque somos tentados pela própria cobiça, né? Então, se vem tentação é porque eu não estou pronto. Né? Tá certo. O ministro teve um momento ali no micro-regional, que eu creio que assim foi a tônica ali da mensagem, 2 momentos cruciais, né, que nós devemos estar consagrados, que é a questão do momento de ser humilhado e na questão também de ser exaltado. E eu queria que o ministro falasse um pouquinho, né, sobre como discernir, né, se eu estou sendo humilhado para ser exaltado ou estou sendo disciplinado, né, para mim voltar para a via central, ministro. Tudo depende da resistência em lá sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, né? E não fazer o contrário, né? É nesse ponto aí que Deus está falando, é nesse tom que a gente tem que entender. Eu devo me sujeitar a Deus e resistir ao diabo, e não resistir a Deus. Senão tá contrária a coisa, né? Sim. E é nesse ponto aí que eu tenho que cuidar. Tá certo. Não sei se... Eu acho que era isso a pergunta, né? Isso, era isso aí. Júlia? O que o irmão indicaria para essas pessoas que foram até citadas no micro-regional, que foram abusadas e têm extrema dificuldade na área do relacionamento com as pessoas ou até outros problemas por causa desse abuso ou abandono de pais? O que as pessoas podem fazer, irmão, para se ver livre dessas lembranças, essas coisas que vão aprisionando elas e machucam até o dia de hoje? Olha, isso aí só vai ser resolvido quando a pessoa sentir, né, que Deus fez ela crescer o suficiente, né? Que é um crescimento de vida, e o Espírito Santo vai encher a tua alma. E à medida que essa alma vai sendo enchida, e essas lembranças desses fatos que ocorreram serão sempre lembradas, mas não vai mais produzir dor dentro daquela pessoa. Porque ela agora entendeu que o mal aconteceu porque ela estava subjugada pelo mal e o ambiente do mal que ela vivia. E que as pessoas impulsionadas pelo mal, elas fazem loucuras, né? Cometem pecados horrendos. Mas se um dia Deus encher a alma daquelas pessoas do Espírito Santo, eles vão se arrepender do que eles fizeram. Assim como aquele que foi a vítima, vai ser curada porque agora Deus apagou a dor. Lembra do fato, mas não sente mais nada. Vai sentir assim, aquele que fez isso morreu, e aquele que sentiu isso, que é a vítima, também morreu, que era o velho homem. O velho homem que sente muito isso. Tá certo. Deu para entender? Deu, e também aquelas pessoas que sofreram estando no reino de Deus, né? Sim. Se elas... A mesma coisa. É a mesma coisa. E as pessoas que estão fora têm que receber Deus ainda para depois começar um processo de fazer desvanecer esses traumas e terminar esses complexos que ficam, né? Esses traumas. Tá certo. Sabe, ministro, assim, sempre quando eu participo de um micro-regional, a gente acaba transcrevendo, até porque a gente tem as programações que a gente rega durante a semana sobre os assuntos, né? Mas sempre tem algo que me chama muita atenção e eu creio que é aquilo que Deus quer trabalhar no meu coração. Foi quando o ministro falou, assim, eu creio que também de uma experiência pessoal, dizendo que o que é mais difícil nessa caminhada, o que é mais desafiador é a questão de ser marido, ser pai e ser um presbítero. E eu me encontro nessa situação porque eu sou marido, eu sou pai e também sou um servo do Senhor lá na região, né? E eu queria que o ministro falasse um pouco
porque a gente recebe algo que vem de Deus e como marido nós temos uma comissão de Deus de passar, né, para a esposa que é auxiliadora idônea. Como pai, a gente recebe uma instrução de Deus, um padrão de como educar os nossos filhos e a gente transfere isso, né, para os filhos. E como servo de Deus também recebemos, né, orientações ministeriais para introduzir no rebanho. Mas observando assim, e eu já tive experiências, né, eu já tive momentos que eu vi o meu casamento e me senti derrotado como marido. Eu vi reações e ações, por exemplo, dos filhos e como pai me senti derrotado. Como olhei para o pequeno rebanho e vi também ações e reações e como presbítero, como servo de Deus, me senti derrotado. Aí eu olhei assim, mas eu estou recebendo na íntegra, estou passando na íntegra. Por que as coisas não acontecem até o final, então, para expressar o marido, né, ou seja, uma família segundo o modelo de Deus, e um servo de Deus, Deus olhando para o rebanho, um rebanho segundo o modelo de Deus. E aí o ministro falou, né, que o que é mais difícil para o ministro é ser marido, ser pai e ser um pregador. Fala um pouquinho sobre essa questão dessa experiência, ministro. Porque os fatores são vários, mas eu vou citar os mais importantes. Para você ser pai e o cônjuge, né, marido e presbítero, precisa de muita unção. Lembra quando a última nação que Deus venceu das nações inimigas, qual foi? A que mais resistia, né? Que eram os jebuseus que estavam em Jerusalém. Sim. Desde a época de Josué, eles não foram derrotados. Sim. Por quê? Porque aquela casta demoníaca, para vencê-la, precisava de muita unção a pessoa. E aí Deus arrumou um homem com muita unção na terra, o único, até ali, que poderia derrotar eles. O que é muita unção? O Espírito Santo passa a ser você. Sim. Isso não é 100%, mas vamos dizer assim que é. É o que mais tem unção. Então aquela pessoa vai ser usada por Deus porque é Deus que está fluindo nele. Aquela capacidade de ser pai, de ser marido, de ser presbítero. É o Espírito Santo que está sendo, não é você. Sim. Você só participa numa comunhão para as coisas que são naturais. Deus vai precisar dos teus braços, tuas pernas, tua boca, tuas cordas vocais. Deus vai precisar de tudo isso aí. E Deus estando no comando, no controle, na comunhão, você está realmente na intimidade, na comunhão com Deus. Então Deus tem uma presença intensa dentro de você, na alma. Né? Sim. Então aí quando você vai ser pai, quem vai fluir é o Espírito que já sabe como lidar com tudo. É o marido, vai fluir. O Espírito Santo sabe como deve ser o marido ou a esposa. Quando você vai ser presbítero, é o Espírito Santo que vai fazer a obra do Espírito, não é? Sim. Tá. Então aí fica fácil de você vencer as barreiras. Agora, se eu faço uma transcrição perfeita dos ensinamentos, dos princípios para serem aplicados, já é uma vantagem. Mas não tem a força viva da unção, entende? Sim. Aí tem o que? Uma obra disciplinada de homens, mas esse homem ainda não tem uma entrega para o Espírito de Deus. Então o homem ainda está fazendo, mesmo que esteja falando, né? Mesmo que esteja falando, o homem ainda está fazendo muitas coisas no lugar de Deus, mesmo que seja aplicado aquilo que é a palavra verdadeira de Deus. E não esqueça que tem a Logos e tem a Rema, né? Sim. Se você faz pela Logos, não está errado. Mas falta
Errais por não conhecer as Escrituras, isso é um erro. E também por não conhecer o poder de Deus. Esse é o segundo erro. Então o negócio é nós lutar contra o Jebuseu. Então, nós temos conhecimento, mas não conhecemos o poder de Deus. Então eu não deixo Deus agir. Eu que estou agindo mediante a palavra de Deus. Amém? E Deus vai honrar, eu quero dizer para você. Mas para vencer determinadas barreiras tem que ter muita fluência e o Espírito Santo tem que tomar, tem que possuir um crente para vencer aquilo. E aí tu vê, para vencer como marido, precisa ter essa unção. Tá certo. Então tá aí, né? Você que é marido, você que é pai, você que é presbítero, servo, líder de exército, de tribo, de grupo familiar, pede ajuda pros filhos e pra auxiliadora para vencer os Jebuseu. É porque, na verdade, não é que tu não saiba lidar com a esposa e com os filhos, tu sabe? O problema é que tu não tem paciência, tu não tem energia, tu não tem perseverança, tu não tem a disciplina diária, tu flexibiliza as coisas e acaba aí gerando uma coisa ruim, tu entende? Certo. Tá certo. Amém. Vou passar pra Neuza aqui. Pega a gente de frente, né? Não, fui exposto aqui agora. Essa é benção. Vamos lá. Ministro, o ministro comentou que nós devemos olhar mais para dentro de nós do que para fora de nós. Porque se olharmos para fora, já estaremos julgando. Sim, com certeza. Eu sempre tive eu acho que uma tendência maior é olhar para dentro. Mesmo antes de chegar em Jesus. Não sei por quê. Mas só pode ser de Deus isso. Amém. Né? Mas também olho para fora bastante. Olhava, né? Agora não olho muito mais. Amém. Mas julgo bastante ainda, quer dizer, os irmãos, que é um julgamento às vezes silencioso e às vezes até manifesto. Porque não consegui tal proeza em Deus ainda. Uhum. Mas eu peço ao Senhor que vença isso, né? Amém. E agora, se a gente doutrinamente para olhar mais o que o inimigo que está querendo fazer dentro de mim e através de mim, eu vou descobrir que eu estou assim, que eu sou uma pessoa realmente necessitada de Deus o tempo inteiro. Amém. E isso é positivo, porque você se humilha e Deus vai te abençoar. Amém, Jesus. São 9h52, né? Mas acho que a Júlia tem mais uma pergunta, né, Júlia? Tenho uma frase que eu achei muito interessante que fala assim: Davi tinha o papel de destruir os inimigos para que o reino de Salomão fosse uma tipificação do milênio da paz. Tanto Davi quanto Salomão tinham papéis incríveis que Deus planejou. Mas foi falado que Davi saiu do seu papel, eu creio que por um momento só. Mas a gente pode ver que o reino de Salomão, irmão, foi muito próspero, né? Foi assim, realmente uma pequena tipificação, talvez, daquilo que o Senhor... A pergunta é, Deus conseguiu atingir o seu plano no reinado de Salomão? Sim. Só que o sucesso estragou ele. Que nem o pai, né? Tá certo. Não, ele foi o homem mais sábio da terra, mais rico da terra, né? Veja que o livro de Cantares mostra o ponto mais elevado da restauração do Senhor, né? E Deus usou aquele relacionamento dele para mostrar Cristo e a igreja, né? É por isso que ele teve muitas esposas e concubinas. Então foi isso aí que aconteceu, né? Então ele não conseguiu manter o sucesso por muito tempo por causa dos casamentos proibidos. Sim. Ele se uniu às mulheres pagãs. E aí a coisa fica feia, porque no relacionamento sexual, os espíritos de um e de outro, eles ficam se cruzando para um lado, o que é do homem passa para a mulher, o que é da mulher passa para o homem,
e o coração dele foi se enchendo de opressão e de orgulho, de vaidade, de sensualidade, e ele foi caindo. E aí chegou até a adorar outros deuses, né? Esse foi um pecado grave. Mas que Deus o tenha na eternidade, ele estará no milênio conosco. Em nome de né? Jesus. Ministro, para nós encerrar, considerações finais. Eu creio que devemos orar bastante para o Senhor desenvolver isso que está ocorrendo aí, né? Do novo formato de reuniões aí, para que Deus continue nos ajustando e trazendo as novidades. E para sustentar aqui a unidade na fé, na palavra, que isso nunca venha sofrer danos aqui, né? Vamos orar pela manutenção da obra. Amém, então, ministro. Muito obrigado pela participação e ficamos por aqui, já Novos no Reino no ar. Que Deus abençoe e até a próxima oportunidade, ministro. Deus abençoe a todos. Amém. 9 horas e 55 minutos, o programa encerra aqui agora. Neuza, considerações finais? Meu agradecimento, né, a todos que já estiveram junto conosco e acompanhando perguntas e respostas aí, né, esse quadro Tema Central, que sempre traz realmente um tema que vem para nos machucar, vem para nos expor a nossa natureza, né, e a gente fica muito feliz porque sempre após uma exposição que vem uma humilhação, vem uma iluminação, vem um constrangimento e nos permite a nos arrepender diante do Senhor, né? Que Deus venha nos abençoar aí mais essa semana e que estejamos com o coração aberto para receber do Senhor aquilo que Ele tem para nós. Mateus? Isso aí, que Deus abençoe a todos os ouvintes, simpatizantes aqui acompanhando com a gente, pessoal aqui no Facebook também partilhou muito, que Deus abençoe, obrigado pelo teu comentário, pelo teu incentivo a também outros estarem participando, que você sempre mantenha essa atitude, porque essa atitude realmente é muito importante para que a gente possa estar levando esse evangelho para muitas pessoas. Que legal, gente, muito obrigado, ficamos por aqui, até a próxima oportunidade, Deus abençoe a sua vida.